A gente continua falando sobre a mega operação contra o crime organizado e também sobre essa indicação do governo de que as regras para parte do setor financeiro vão mudar a partir de amanhã. Para entender como esta afirmação pode influenciar os negócios a partir de agora, eu converso com Diego Pérez, que é presidente da AB Fintechs, associação que representa o setor das fintechs. Diego, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Eu quero começar a nossa conversa te ouvindo sobre esta afirmação do ministro Fernando Haddad de que amanhã será publicada uma instrução normativa da Receita Federal com apertar das regras, especialmente no que diz respeito à obrigação de informar as autoridades operações suspeitas. Boa tarde. Essas operações hoje não são informadas? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui contribuindo para a matéria. Bom, essa foi uma fala muito emblemática, né, do ministro Haddad hoje pela manhã. A gente imagina que vai ser uma atualização de uma instrução normativa que já existe, tá? E não a criação de uma nova instrução normativa, para que componha também no rol das instituições obrigadas a reportar movimentações financeiras as fintechs, as instituições de pagamento. Por que isso? Porque essa instrução normativa que já existe de 2015, ela foi editada no momento que o Pix ainda não existia, né? E por mais que já existisse à época a lei de pagamentos, as primeiras fintechs estavam surgindo naquele momento, né? Então não existia necessidade de incluir as instituições de pagamento naquele momento. Porém, é preciso modernizar, é preciso adaptar e incluir essas instituições nesse arcabouço regulatório de fiscalização, tá? Então, a gente imagina que será isso que está por vir. Com relação a compartilhamento de atividades suspeitas, isso já é uma obrigação, isso já existe, tá? As fintechs, elas estão sujeitas à regulação do Banco Central. O Banco Central, ele possui mecanismos de fiscalização e controle e reporte, e um deles diz respeito ao compartilhamento de atividade suspeita, o que também envolve o COAF, né, que é a Autoridade de Inteligência Financeira, que faz o monitoramento e a recepção dessas informações. Bom, então, Diego, no que diz respeito às atividades suspeitas, o que você está nos contando aqui é que já há uma norma que prevê que caso em qualquer plataforma de pagamento, qualquer entidade de financeira, considerada uma fintech, né, alguém que tem muita tecnologia embarcada para esse tipo de serviço, já há obrigação de reportar às autoridades, por exemplo, o COAF ou eventualmente o Banco Central, sobre atividades suspeitas. Me conta um pouco como é este trâmite. Se, né, sei lá, se eu tenho uma fintech, trabalho numa fintech, percebo uma atividade financeira de determinado CNPJ, de determinado CPF, de que maneira eu observo isso e de que maneira eu reporto isso? Perfeito. Bom, a fintech, ela precisa ter uma autorização do Banco Central para existir, para operar, tá? E para ela conseguir essa autorização, ela precisa passar por uma análise crítica, por um crivo, né? Onde o Banco Central analisa seus sistemas, as soluções adotadas, quais são a documentação e as políticas, né, utilizadas para guiar a diretoria da companhia em situações suspeitas, né? E também obrigações de, por exemplo, ter um diretor responsável por isso, ter uma equipe dedicada a isso e definir o que é e quais são as atividades consideradas como suspeitas, tá? Então, essa regulação ela já existe no âmbito regulatório, ou seja, dentro do perímetro de atuação do Banco Central. O que está sendo discutido agora é que a Receita Federal, no âmbito da fiscalização tributária, também inclua as fintechs, as instituições de pagamento, como entidades obrigatórias a reportar informações de transações em geral, não Ok. suspeitas, Uhum. tá? E essas transações em geral, elas servem para verificar a conformidade tributária, mas também como instrumento de identificação de atividade criminosa. Então, é um instrumento extremamente eficiente, porque a autoridade de fiscalização de tributos, a Receita Federal, ela possui tecnologia que identifica possível lavagem de dinheiro, pessoas especializadas, secretarias direcionadas para combater essa atividade. Então, já existe uma inteligência estatal
construída para isso. A partir do momento em que você inclui novas entidades e novos arranjos de pagamento, como o Pix, sujeitos a esse tipo de reporte, você aumenta o poder de identificação dessas atividades suspeitas. Então, assim, existe sim já a obrigação da fintech compartilhar informações que ela entendem como suspeitas, mas a gente entende que é positivo você aumentar os instrumentos da Receita Federal para que ela também consiga, por si, dentro da sua autonomia, identificar atividades dadas ou tidas como suspeitas e fazer também a comunicação para a autoridade policial para iniciar investigações. Perfeito, perfeito, Diego. Você foi absolutamente claro aqui na sua resposta. Então, falando especificamente desta tua expectativa ou desta possibilidade no que diz respeito ao Pix, o que diferencia hoje o tratamento dado a esta operação financeira que acontece, por exemplo, num banco tradicional e em uma fintech? Qual é o tratamento distinto dado a este Pix nestes dois CNPJs? Tá bom. O arranjo Pix, né, esse é o nome técnico, ele é um ambiente aberto, né? Ou seja, quem entrega o Pix como produto para o seu cliente, ele precisa ser regulado pelo Banco Central, mas ele pode ser um banco ou uma fintech, por isso que ele é aberto, tá? Então, para que a fintech ou o banco seja habilitado a entregar o Pix para o seu cliente, ela precisa passar por um outro processo de análise, por um outro processo de validação de capacidade tecnológica, financeira, sistêmica, para entrar na conformidade exigida pelo Banco Central para entregar essa ferramenta impressionante, né, de liquidação financeira instantânea para o cliente final, tá? Esse processo ele é exatamente o mesmo, tanto para bancos quanto para fintechs, tá? Então, a fintech ela tem que cumprir os mesmos requisitos de uma instituição financeira tradicional para entregar o Pix para o cliente. Ela precisa ter os mesmos mecanismos de combate à fraude, combate à atividade criminosa, ou então de segurança cibernética. Ela precisa ter a mesma capacidade tecnológica que os grandes bancos já possuem, né, para entregar esse serviço para o cliente final. A diferença é que os bancos eles são obrigados a entregar o Pix para o cliente e as fintechs são facultativas, tá? Então, as fintechs que elas terem o desejo de incluir o Pix como um produto no seu hall de serviços financeiros, ela precisa encontrar, ela precisa alcançar esses requisitos legislativos e regulatórios. Agora, se ela entende que não, eu não tenho ainda capacidade financeira, eu ainda não tenho tecnologia embarcada suficiente para entregar o Pix para o cliente, ela não é obrigada, tá? Então, essa é a única distinção que existe. E não há. Quando você mencionou, Diego, as transações em geral, o que você quis dizer com isso? Porque existe algum. Me corrija se eu estiver errado, porque já faz tempo e sou meio esquecido, mas quando da discussão lá atrás sobre o Pix, existia aquela discussão de um valor, a partir daquele valor, as operações serão ou não reportadas. É disso que se trata? É disso, é Ah, exatamente disso, ah, tá? Aquela instrução normativa que tentou-se iniciar-se no final do ano passado, né, para potencialmente, né, ou eventualmente fiscalizar a atividade dentro do Pix e que foi objeto de fake news, sim. né, Uhum. que foi amplamente, né, divulgado nos ambientes de discurso político, né, debate político, etc., que era uma forma do governo taxar, de uma forma do governo monitorar as transações, saber onde você está gastando dinheiro, né, e no final do dia começar a cobrar para usar o Pix, né? Isso não estava escrito em lugar nenhum nesses atos normativos, né? E aí o governo teve que recuar para poder atender a demanda da população que tomou como verdadeiro uma desinformação, tá? Hoje a gente imagina, tá? A gente só vai conseguir entender mesmo os detalhes amanhã quando vier a instrução normativa, mas a gente imagina que é exatamente o que estava sendo debatido no final do ano passado e que não prosperou por debate político. E, Diego, eu queria te ouvir sobre o que aconteceu hoje. Assim, o fato de termos uma fintech no meio dessa história toda e sendo apontada como tendo sido um veículo ali de uso, de transferência de recursos ilícitos,
de alguma maneira prejudica a imagem do setor, prejudica o trabalho de tanta gente séria e que, com esforço e com tecnologia, conseguiu bancarizar e oferecer acesso financeiro a milhões de pessoas que não tinham antes? A gente enxerga esse episódio de hoje com preocupação, tá? A gente sabe que existe aí o crime organizado fazendo uso de instrumentos financeiros inovadores para a prática de atividade ilícita, para eventualmente lavar dinheiro, para movimentar capital, para ocultar patrimônio, né? E, infelizmente, está se fazendo uso de algumas poucas fintechs para isso. Mas a gente entende que essas que foram utilizadas para prática criminosa são empresas clandestinas, são empresas criminosas, tá? Elas precisam ser combatidas. Não são inovadores, não são empreendedores digitais, são empresários do crime, tá? É importante, claro, que a justiça seja feita, que o processo defina, né, a participação dos agentes, se efetivamente essas fintechs foram utilizadas como instrumento, mas a gente quer combater a atuação ilegal de empresas que se passam por fintechs, que tentam demonstrar que aparentam ser fintechs, mas na verdade são organizações criminosas. Diego, para a gente terminar a nossa conversa, diante da tua expectativa do que pode vir, a gente está totalmente no patamar aqui da especulação do que pode acontecer amanhã, a gente está com uma bola de cristal tentando entender aqui o que pode acontecer amanhã. Se de fato a gente tiver este apertar das regras no que diz respeito especificamente ao PIX, a BFintex, institucionalmente, ela é a favor desta medida, sim ou não, e por quê? Tá. A BFintex institucionalmente é a favor de uma medida que traga transparência, tá? É a favor de uma medida que facilite a autoridade policial, a autoridade fiscal a combater o crime, tá? Então, se for uma instrução normativa que busque construir instrumentos de fiscalização efetivos, que busquem eliminar ou atenuar ao máximo a atuação criminosa, nós somos a favor, nós vamos apoiar até o fim, tá? O que a gente precisa ficar atento são aos detalhes, né? Porque nos detalhes que a gente pode encontrar eventual dificuldade de adaptação, eventual dificuldade de construção tecnológica, eventual aumento de custo operacional, mas isso pode ser endereçado num diálogo aberto com a autoridade, num diálogo aberto com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda, para que a construção legislativa e regulatória seja contínua, né? Então, veja, uma instrução normativa de 2015 sendo atualizada 10 anos depois, isso é um reflexo de que a regulação precisa acompanhar a inovação, precisa acompanhar os avanços da tecnologia e da economia digital. E as entidades, como a BFintech, institucionalmente se posicionam favorável a esse debate de construção regulatória positiva, com o propósito de desenvolver o mercado, incluir pessoas, trazer tecnologia e investimento, mas ao mesmo tempo combater a atividade criminosa, reduzir o número de fraudes e golpes e continuar incluindo a população, como foi o grande sucesso do Pix e como está sendo o grande sucesso de outras iniciativas do Banco Central do Brasil. Muito bem, conversamos com Diego Pérez, presidente da Associação Brasileira das Fintechs, a BFintex, a quem agradeço o tempo e a conversa aqui. E te convido, Diego, a ficar assistindo a gente aqui, porque daqui a pouco a gente volta a falar do setor, porque a Febraban divulgou uma nota agora há pouquinho e cita as fintechs. Obrigado pela conversa hoje, bom finzinho de quinta-feira. Até logo. Eu já assisto vocês bastante. Obrigado pela audiência, que bom.